Olha, hoje a gente vai tentar decifrar duas das visões mais estranhas, mas muito estranhas mesmo, de toda a antiguidade. Elas vêm de um profeta chamado Zacarias. E o nosso objetivo aqui é bem claro: entender o que raios essas imagens tão surreais queriam dizer para o povo daquela época e o que elas ainda podem nos dizer. É exatamente isso. Um pergaminho gigante voando por aí e uma mulher sendo trancada num cesto. Fala sério, parece coisa de um pesadelo, né? Mas a gente vai ver que cada detalhe ali tem um porquê. Fica a pergunta: o que um profeta lá do passado estava querendo comunicar com umas imagens tão bizarras? Então, para a gente entender isso, é bom ter em mente uma coisa. Essas visões usam um tipo de linguagem profética que a gente chama de apocalíptica. É um estilo que usa imagens super dramáticas, simbólicas, para passar uma mensagem divina com muito impacto. Ou seja, não é para a gente ler ao pé da letra, sabe? É uma linguagem visual, super poderosa e cheia, mas cheia de significado escondido. Bom, vamos começar arrumando a casa. Para decifrar a mensagem, primeiro a gente precisa saber quem era o mensageiro, né? Então, vamos falar um pouco do profeta Zacarias. Zacarias, junto com outro profeta da época, Ageu, tinha uma missão assim gigantesca. Ele não estava só profetizando para o futuro, não. A fala dele era direta, era para uma comunidade que estava em uma crise profunda, e ele estava ali tentando dar um gás para o pessoal se reerguer, tanto espiritualmente quanto, bom, fisicamente mesmo. E olha, essa crise é a chave de tudo. O contexto histórico daquela época explica por que essas visões eram tão necessárias. A mensagem de Zacarias não veio do nada, ela tinha um motivo muito forte para existir. Vamos tentar imaginar a cena. Depois de 70 anos de exílio na Babilônia, o povo finalmente consegue voltar para casa. Só que a terra está arrasada, o templo está em ruínas, mas o pior problema não era o que se via, era o que não se via. Eles trouxeram, como uma estudiosa bem colocou, a Babilônia no coração. Ou seja, vieram cheios de costumes e com uma moralidade meio duvidosa que colocava em risco a identidade deles como povo. Então, o ponto crucial é esse. Não adiantava nada levantar as paredes do templo se as bases espirituais do povo continuassem fracas. Precisava de uma restauração interna. Era uma necessidade urgente de purificação. E é exatamente aí, nesse ponto nevrálgico, que as visões de Zacarias entram. Certo. E a primeira visão já chega chegando, sabe? Vai direto ao ponto. É uma imagem de julgamento muito forte, daquelas impossíveis de ignorar. Então, Zacarias olha e vê um pergaminho voando. Mas não é um pergaminho qualquer, não. A coisa tinha uns 10 metros de comprimento. Para a gente ter uma ideia, é quase do tamanho de um poste. E ele estava ali, voando, todo aberto, passando por cima da terra para todo mundo ver. E o que esse pergaminho gigante significa? Bom, ele simboliza a lei de Deus, e mais especificamente a maldição que vem quando essa lei é quebrada. É tipo um outdoor voador, um lembrete visual de que a lei divina ainda valia e que desobedecer, bom, isso trazia consequências bem sérias e para todo mundo. E essa maldição não era uma coisa genérica, não. Ela mira em dois tipos de pecado que juntos mostram um colapso moral total. De um lado, o roubo, que é um pecado contra as pessoas, né? E do outro, o juramento falso em nome de Deus, que é uma ofensa direta contra o próprio Deus. Ou seja, mostra que a relação com o próximo e a relação com Deus estavam totalmente quebradas. Isso aqui mostra o peso da mensagem. A visão deixa bem claro que o julgamento não tem escapatória. A maldição não passa só por cima, voando, não. Ela entra na casa de quem rouba e de quem mente em nome de Deus. E fica lá, consumindo tudo até que a destruição seja completa. Simplesmente não tem para onde correr. Mas calma, a mensagem não é só julgamento. Depois desse aviso bem duro, vem uma outra visão. Uma visão de esperança, de purificação, que, convenhamos, é tão esquisita quanto a primeira. A visão começa com um objeto chamado efa. Pensa num cesto ou um tipo de barril que o pessoal usava para medir grãos, por exemplo. Era uma coisa comum do dia a dia. Mas o que está dentro desse cesto, isso sim é o que importa. Dentro desse ufária, Zacarias vê uma mulher. E o anjo que está com ele explica: essa mulher é a impiedade. Ela é, literalmente, a personificação de todo o pecado, de toda a corrupção que estava contaminando o povo. Lembra daquela ideia da Babilônia no coração? Pois é, agora essa ideia tem um rosto. E o que acontece em seguida é muito simbólico. Primeiro, a iniquidade, essa mulher, é empurrada para dentro do cesto.
Depois, uma tampa pesadíssima de chumbo é colocada em cima, lacrando-a lá dentro. Ela está contida, sem chance de escapar. E aí aparecem duas figuras com asas, tipo asas de cegonha, que pegam esse cesto e voam para longe com ele. O destino? Sinar, ou seja, a Babilônia, o lugar simbólico de onde toda essa corrupção tinha vindo. O significado disso tudo é muito poderoso. A mensagem é que Deus não está só julgando o pecado, ele está agindo para remover o pecado, para limpar a terra e o povo. É uma promessa clara de um recomeço, sabe? De uma vida nova, sem a contaminação do que ficou para trás. Ok, então o que acontece quando a gente junta essas duas visões, o pergaminho e o cesto? Elas parecem opostas, mas não são. Na verdade, elas se completam de um jeito perfeito, entregando uma mensagem muito, muito profunda. É aqui que a gente vê os dois lados da moeda na mensagem de Zacarias. De um lado, o pergaminho voador. Ele é a justiça, o julgamento, é o aviso de que a lei de Deus é séria e que quebrá-la tem consequências reais. Do outro lado, a gente tem o cesto. Ele representa a graça, a purificação, mostra que Deus também tem um compromisso de limpar, de restaurar, de dar um jeito na situação. Pensa só no contraste dessas ações. O julgamento, que é o pergaminho, ele entra na casa da pessoa, ele vai no foco do problema. Já a graça, o cesto, é removida da terra, levando a fonte do problema para bem longe de todo mundo. Uma ação é para dentro, a outra é para fora. E as duas são essenciais para uma restauração de verdade. E essa é a grande sacada aqui. A mensagem de Zacarias consegue equilibrar perfeitamente a lei e a graça. É sim um chamado sério ao arrependimento, mostrando que o pecado não é brincadeira, mas é também uma promessa imensa de esperança, mostrando que existe um caminho para a purificação, para um futuro totalmente restaurado. E tudo isso nos deixa com uma pergunta para a gente pensar. Claro que a visão de Zacarias era para aquele tempo, para aquele povo, mas a ideia de remover a iniquidade de uma comunidade, isso ecoa até hoje. O que será que isso significaria nos nossos dias, nas nossas comunidades? Fica aí a reflexão.